paz do Senhor, com muita alegria nós estamos começando esse nosso devocional do dia 25 de julho de 2026. Podemos dizer, Ebenezer, pois até aqui tem nos ajudado o nosso Deus. E é por isso que nós trazemos à memória o que nos dá a esperança. E o que nos dá esperança é a palavra do nosso Deus. E saber que as tuas misericórdias são infinitas e a cada manhã se renovam em nossas vidas. Bom dia para você que está no seu trabalho. Bom dia para você que está no seu descanso, nesse renovo, em família. E que ambos tenham dias produtivos na presença do Senhor, dias frutíferos e dias alegres. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a se colocar na presença deste Deus maravilhoso para juntos nós orarmos, buscarmos a presença do Senhor e logo depois nós vamos entregar louvores ao nosso Deus, porque lembrando que um altar do Senhor tem que ter a gordura queimada, que são as nossas orações, né? A gordura, o incenso, e também não pode deixar de ter louvores, palavras de louvores ao nosso Deus Todo-Poderoso. Oremos ao Senhor. Invocamos o teu santo nome. Hoje, sabemos que muitas pessoas invocaram tantos nomes, tantos falsos deuses. São pessoas que estão presas neste mundo, nesse sistema demoníaco. Mas nós estamos aqui firmes e fortes no Senhor, buscando a tua face, pois sabemos que tu, Senhor, é o Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, o Deus vivo, aquele que não descuida de nós, nem por um instante, porque se fosse assim, nós já estaríamos consumidos pelo inferno. E é por isso que nós temos dito, recitado a tua palavra, e é uma verdade em nossas vidas. O Ebenezer, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, e se não fosse o Senhor, estaríamos consumidos. Muito obrigado por esse cuidado que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus. Paizinho querido, pelo sangue do nosso Senhor Jesus, nesta hora desfazemos as obras das trevas, obras do inferno, obras de macumbaria, obras de feitiçaria, que muitos costumam fazer às sextas-feiras, para prejudicar famílias, para prejudicar pessoas, prejudicar a igreja do Senhor. Mas nós cremos na tua palavra, e contra o teu povo, contra o Israel do Senhor, não vale encantamento, não vale. Pode vir falsos profetas profetizar contra a tua igreja, amaldiçoar a tua igreja, mas aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas são as bênçãos sem medidas, porque nós entregamos o nosso coração como um altar a ti. Por isso fortalece as nossas vidas, e no fim da semana nós te pedimos que as nossas orações que fizemos na semana, o jejum, tudo seja aceito por ti, Senhor. A nossa conduta, tudo seja aceito por ti, e venha queimar neste altar e produzir um cheiro, um aroma agradável, suave às tuas narinas, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, tudo aquilo
que nós fizemos, falamos, pensamos, que não agradou a Ti, eu clamo o Teu perdão. Ó Deus Todo-Poderoso, sou grato a Ti, Senhor, pelo cuidado que Tu tens pelas nossas vidas, que Tu tens pela Tua igreja, que Tu tens por esta nação. Oro abençoando esta nação, pedindo uma transformação no sistema político, econômico desta nação, uma intervenção divina. Eu creio em Tua palavra, a Tua palavra diz: o povo que se chama pelo Teu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor nos ouvirá. O Senhor perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. É isso que eu peço nesta manhã, pelo Brasil. Vou continuar intercedendo pelo Brasil, para que esta nação, Senhor, ela tenha um presidente, tenha um STF, um Senado, uma Câmara Federal, governos estaduais, legislações estaduais, governos municipais, legislações municipais, com pessoas coerentes, pessoas que realmente desejam a moral e os bons costumes para esta nação, a valorização da família, a valorização da Tua palavra, da igreja do Senhor Jesus. Desejo que um dia, Senhor, a corrupção, o roubo, a pornografia, a prostituição seja uma vergonha. Hoje, infelizmente, pessoas se gabam porque fazem tudo isso e não são punidas. Mas eu desejo, em nome de Jesus, que tudo isso seja passivo de punição, Senhor. A corrupção, que pessoas paguem pelos seus erros, a prostituição seja uma vergonha, mas que para essas vidas, que haja a Tua palavra, Senhor, elas se arrependam dos seus pecados. Nós não aceitamos o homossexualismo, o lesbianismo, essas práticas indecorosas nesta nação, e pessoas se gabando de tudo isso. Eu clamo a Ti, Senhor Deus. Pai, que novamente esse senso seja colocado no coração deste povo, do povo brasileiro, para que as pessoas não venham compactuar com essas atitudes. Seja um lugar, o Brasil seja um lugar de santidade, seja um lugar onde a Tua palavra, ela esteja nos lares, as famílias discutindo a Tua palavra, buscando em oração a Tua presença. É isso que nós desejamos, Senhor. É isso que nós buscamos. Pai, visita as famílias. Visita, Senhor Deus, a igreja do Senhor. Eu oro pela vida do anjo da igreja, o pastor Joel Estevanato, o anjo da igreja aqui no Mandaqui. Mas é um homem que o Senhor levantou para esta denominação, para a igreja brasileira, para a igreja nas nações. Peço que o Senhor continue conservando em vida, livrando de todo mal, realizando os desejos do coração do Teu servo, Pai. O mesmo eu peço pela vida do pastor Luiz Fernandes Bergamin, a sua casa, a sua família. Homens e mulheres que são pilares para esta denominação, em cada igreja local, obreiros, que o Senhor continua nos fortalecendo, continua, abençoa os oficiais desta igreja, pastores, presbíteros, evangelistas. Nós desejamos cada vez mais, Senhor, fazer a Tua obra
e nos livra de todo escândalo, toda vergonha. Nós te pedimos em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos entoar louvores a este Deus maravilhoso, vamos, louvamos ao Senhor. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Glória a Deus. Nada somos sem o nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui neste devocional, depois desse louvor lindo, né? Nós necessitamos cada vez mais entoar louvores ao nosso Deus. Essa semana nós estamos observando que os ungidos
e o altar. Eu vou passar os recadinhos aqui, depois nós vamos para a temática, né, e para a palavra do dia. Lembrando que amanhã nós temos os nossos cultos às 10 da manhã, culto de adoração e comunhão, né? Então, às 10 da manhã nós vamos ter batismo nas águas, vamos ter recebimento de novos membros, a igreja crescendo, glória a Deus, é a igreja crescendo, aleluia, e você faz parte disso, por isso você não pode perder às 10 da manhã o culto, né, adoração e comunhão, o culto de batismo, recebimento de membros, novos membros, e também às 19 horas nós temos o nosso culto da noite, né? Então, nós que somos servos de Deus, nós temos que ter o prazer de estar na casa do Senhor. Então, te vejo amanhã às 10 da manhã e também às 19 horas, se assim o nosso Deus permitir. Tá certo? Tem mais alguma coisa para nós falarmos? Não? Então, tem muito mais, né? Há muito mais que isso, né? Recadinhos não, mas só uma brincadeirinha aqui. Glória a Deus. Essa semana nós observamos os ungidos e o altar. E como eu prometi, né, hoje eu vou ler Levíticos, capítulo 6, os versículos 8 a 13. Eu gostaria que vocês me acompanhassem na tela, tá certo? Para todos nós lermos juntos. Pode ser Ainá, por favor? Pode ser Ainá, N-A-A, por gentileza. Glória a Deus. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas. Levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor que norteou a nossa semana, né, que trouxe esse subsídio para a nossa agenda Apacentai. E a agenda Apacentai traz o subsídio para os nossos devocionais diariamente. E hoje nós temos a palavra do Senhor, a palavra que está ali no livro de Gênesis, o capítulo 33, versículos 18 a 20. Gênesis 33, 18 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Voltando de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. El Elohim Israel. Essa é a tradução do original, né? El Elohim Israel. Então, ali, você vê, glória a Deus, glória a Deus. Então, essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Curva a sua cabeça, vamos pedir para que o Senhor, Ele venha falar poderosamente com as nossas vidas nesta manhã. Senhor, nós preparamos tudo para fazer este devocional, lembrando que este tempo é teu. As nossas vidas pertencem a Ti.
Por isso, faça da maneira que tu quiseres. Somos apenas ferramentas em tuas mãos, Senhor, para estar ministrando esta palavra. E eu não estou aqui sozinho. Junto conosco está o teu Espírito Santo nos conduzindo. E junto comigo está essa equipe também, da técnica, transmitindo. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, esses lares aqui representados e também aqueles que estão dedicando um tempo para fazer esse devocional de forma online. Eu peço que o Senhor nos ajude a cumprir o propósito que desejamos nesta manhã. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Hoje falaremos mais um pouquinho sobre pagar o preço, porque requer de cada um de nós pagarmos um preço para valorizarmos a oferta entregue a Deus. E o que recebemos de Deus sempre é melhor para as nossas vidas, pois Deus, de forma voluntária, deu para nós, deu e dá as suas dádivas, que são maravilhosas. Todos os dias nós experimentamos o melhor de Deus. E por que entregaremos aquilo que não custa ao Senhor? Por que entregaremos algo que sem valor ao nosso Deus, daquilo que sobra? Nós temos que entregar ao Senhor aquilo que custa. O nosso tempo. A gente fica entregando o tempo a tantas outras coisas. Nós temos que ter um tempo reservado para o nosso Deus. O Senhor não pede todo o tempo, mas em todo o tempo nós temos que estar com os nossos pensamentos elevados ao nosso Senhor. E como nós vimos na nossa leitura da palavra, que existia uma ordem dirigida de Deus para os sacerdotes. Era um lugar especial. Eram roupas especiais que os sacerdotes tinham que estar entregando essas ofertas ao Senhor. Aqui a gente vê Jacó entregando uma oferta a Deus. Não existia ainda, Ângela, as leis mosaicas. Não existia ainda os sacerdotes. Não existia ainda o linho fino, mas existia um coração que tinha feito um altar ao Senhor. Alguém que se preocupava com o Senhor. Alguém que no momento difícil da sua vida, ele fez um acordo com o Senhor, nosso Deus. E ele cumpriu. Ele cumpriu, por isso que Deus prosperou assim, sobremaneira a vida de Jacó, os filhos de Israel, e até hoje tem os remanescentes. Nós estamos falando aqui de milhares de anos atrás, né? Eu vou pegar aqui, é mais de 10 mil anos atrás, né? Por aí. Depois vocês me corrigem, tá bom, gente? Depois vocês me corrigem. Davi, 1000 anos atrás, antes de Cristo. Estamos no ano 2000. 3000. Tem muito chão pela frente. E até hoje, existem remanescentes dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, porque ele fez do coração dele um coração voltado ao Senhor. Aplicando esta palavra para as nossas vidas, o primeiro tópico que eu trago aqui para vocês é: fazer da sua vida um altar requer investimento. Não se faz um altar sem pagar um preço. Gente, vem cá. Vem cá comigo aqui, ó. Ninguém que vai construir uma casa chega ali na casa de materiais de construção e fala ali para o dono, né? Olha, me vê um caminhão de areia, né? Me vê aí um milheiro de tijolos, me vê ferro da Gerdau, vai me vendo tudo aí, né? E aí a pessoa fala: o preço é tanto.
Não, não, tudo bem, eu já vou levar aqui, mas eu não vou pagar preço nenhum. Será se o dono lá vai aceitar essa proposta? Será? E aí não vai ter material. Então, ninguém vai construir um altar de edificação para Deus, uma casa edificada, sem pagar ali pelos materiais, sem pagar um preço. Assim a nossa vida espiritual requer da gente tempo, requer da gente vestes especiais. Que vestes são essas? Vestes de louvores ao nosso Deus, nos vestir da santidade do Senhor para as nossas vidas. O nosso coração tem que estar santo. E eu falo para vocês, pague o preço que você tem que pagar, mas agrade o Senhor através das suas entregas. Toda entrega tem um custo, e é melhor a gente entregar e se entregar ao nosso Deus do que se entregar ao inferno e seus demônios, porque aí sim as pessoas que servem, que adoram Satanás e seus demônios, pagam um alto preço, que é o preço da salvação. Segundo lugar, consagre a sua vida a Deus, e isso será um altar. Então, a maior entrega que podemos fazer é devolver a nossa vida que pertence a Ele, devolver ao nosso Pai, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Que não derrubemos o altar que foi erigido ao nosso Deus. Ele nos criou para isso, para louvor e glória do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que esse fogo esteja ardendo cada vez mais e com muita dedicação. Para nós finalizarmos aqui essa reflexão desse sábado, né? Em terceiro lugar, faça em todos os lugares por onde passar um altar a Deus. Como nós vimos nessa semana, essa mobilidade do tabernáculo, a mobilidade do altar, porque o Senhor ordenou que o altar todos os dias, o tabernáculo todos os dias, tinha que ser removido daquele lugar e montado em outro lugar pelos levitas, né, os sacerdotes, os filhos de Arão. Ali depois, né, a gente já está falando de um tempo ali, onde Moisés já estava. Você chegou a ver aí quanto tempo atrás o Jacó ele viveu antes de Cristo? Não, depois você vê para a gente, por favor. Tá? Então, agora nós já estamos em outra época, na era mosaica, e ali o tabernáculo, ele era tirado todos os dias, então era móvel. E assim é as nossas vidas. A gente convive com tantas pessoas em tantos lugares. 3.800, obrigado, viu, Ângela? Antes de Cristo, né? Então, 7.000 anos atrás, né? 7.000 anos antes, né? 7.000 anos atrás, né? Então tá aí, quase 10.000 anos atrás, né? Quase 10.000 anos. A gente está falando aqui dos remanescentes, né? E ainda existe os remanescentes dos filhos de Israel até hoje. Mas como eu estava falando aqui do tabernáculo, então aonde nós estivermos, nós temos que ser este tabernáculo e este altar vivo do Senhor. Gente, eu vou parar por aqui, mas peço que o Espírito Santo continue ministrando as nossas vidas. Eu quero fazer com vocês a oração do dia. Então, a Ângela vai colocar aqui para a gente a oração do dia e desejo que vocês também, junto conosco, façam esta oração do dia. Entendo, Senhor, que com o preço do esforço da vida devocional e da vigilância para não pecar, mantenho a minha vida como um lugar onde o Senhor possa se manifestar. Empenho o meu coração e minha mente em pagar o preço necessário para que a tua presença nunca se afaste de mim. Nunca, 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 Senhor. Por toda a eternidade. Não só por toda a minha vida, mas por toda a eternidade, quando estarei contigo. Que a minha mente, o meu coração, continue a pagar
este preço da adoração, de dizer que tu és santo, 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 dia e noite, viver alegremente com o Senhor. É o que desejamos, é o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. O nosso devocional de sábado, né, chegou ao final. Posso ouvir um glória a Deus? Pensei que eu ia escutar, queremos mais, tá? Mas glória a Deus, gente, glória a Deus. E se assim o Senhor permitir, segunda-feira estaremos aqui às 8 da manhã, tá certo? Um forte abraço para vocês, para sua casa, para sua família, e viva aí na alegria do Espírito Santo. Curva a sua cabeça para que eu possa impetrar a bênção do Senhor sobre a sua vida, a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. A igreja diz amém. Deixo com vocês um forte abraço da família, manda aqui, beijos, 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 e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Me faz andar pela luz. Sou de ti escolhido pra levar salvação. Deus é a minha força, eu dependo de ti. Quero a tua unção derramar sobre mim, unção de poder.